Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou bonjour, bonsoir, que tem mais a cara do nosso podcast de novo, né? Do nosso podcast de hoje. Aqui é a Jéssica Marinzec, sejam muito bem-vindos ao podcast totalmente independente, Aula Aberta de Vinho, conteúdo para pessoas reais. E a partir de hoje, a gente vai começar uma série de podcasts até o último podcast dessa primeira temporada, é isso mesmo. A data do último podcast dessa temporada já está marcada, mas é claro que eu não vou falar para vocês. O único spoiler que eu posso dar é que o próximo tema vai ser básico da Itália, mas a gente vai começar hoje com o básico da França, não poderia ser diferente, então esse é o nosso tema. Se você sempre quis aprender um pouquinho ou dar os primeiros passos quando o assunto são vinhos franceses, já senta, já faz o cafezinho, já pega aquela taça de vinho, porque hoje a minha convidada, sim, tenho uma convidada hoje maravilhosa, eu teria duas convidadas, mas a tecnologia também nos deixa, assim, a ver navios, e a minha segunda convidada, a Vanessa, não pôde participar, mas tudo bem, porque eu tenho nada menos do que Luciana Vilmi. Luciana Vilmi, se apresenta para os ouvintes do podcast, por favor. Olá a todos e todas, eu sou Luciana Vilmi, sou antropóloga, doutora em antropologia pela Unicamp, sou amiga da Jéssica, pessoal, há alguns bons anos, e a Jéssica acho que me introduziu um pouco mais no mundo dos vinhos também, então ela acabou despertando a minha curiosidade etílica. Mentira, porque eu nem conheço ela estava aqui, pediu para participar e eu deixei, nunca nem vi. Então vamos regravar, eu falo isso. Bom, é o seguinte, mas quem acompanha esse podcast sabe que antes das perguntinhas técnicas, a gente tem o quiz da Jazz, e o quiz da Jazz, ele pode ser capcioso ou não, só para a gente entrar aqui no ritmo da coisa, é o seguinte, Luciana, vamos lá. Você já pagou algum mico com o vinho? Tipo assim, falou uma coisa errada, quebrou alguma coisa, assim, você pagou algum mico em torno do vinho? Não, sabe como é, né? A gente aqui tem assim um repertório vasto e amplo de vinhos, de micos e vinhos. A repertório de mico a gente tem, né? Olha só, ela está entre nós, e aí, olha, eu gosto nesse negócio de gravar ao vivo, bom, lógico que grava ao vivo, né? Vanessa está chegando, enquanto a Vanessa vai chegando, vai se acalmando, porque, né, a Vanessa tentou e conseguiu. Vanessa, só para você se ter... a gente está no meio do quiz da Jazz, já está rolando a gravação, eu nem vou cortar essa parte, porque é para vocês saberem o que rola mesmo. A Luciana Vilmi... Meu Deus do céu, que horror! Mulher, relaxa, tá tudo certo. A gente tá no meio do quiz da Jazz, e aí a Lu vai responder a pergunta, mas... já aproveita e se apresenta, porque Vanessa, ela é reincidente aqui do podcast, é a segunda participação de Vanessa. Van, só relembra a galera um pouquinho de ti, assim, por favor.
Sim, no caso, eu sou uma mãe, uma dona de casa, que se interessou pelos vinhos tem mais ou menos 4 anos, e desses 4 anos para cá, realmente vem nessa caminhada, né, de encontrar aquilo que eu gosto, meus momentos, enfim. E está sendo maravilhoso, né? Através até do e-commerce, né, da internet, do momento da pandemia, que eu fui me achegando para uma coisa que eu sempre quis ter acesso, mas eu achava muito distante, muito elitizado, muito longe da minha realidade. Mas aí, através dessa ponte que é a internet, né, veio o conhecimento, veio a possibilidade de ter acesso. Então, como eu moro no interior do Rio de Janeiro, aqui é um pouco mais difícil, né, de você encontrar algumas coisas. Então, ficava sempre na mesma coisa, sempre no vinho do supermercado, né, sempre aqui no Novo Mundo, no Chile, é o que a gente encontrava. Então, com a internet, o meu horizonte se expandiu bastante e é só alegria. Só alegria, só alegria. Muito bom. Não, a Vanessa, ela tem, eu já perguntei esse mico, e ela tem o mico da vida, assim, tá, Luciana? Presta atenção que ela tem o mico da vida. Iniciando no mundo dos vinhos, né, lá atrás, bem lá atrás, tomava aquele vinho suave, normal. Aí, como eu trabalhava com uma senhora que ela era descendente de italiano, e ela gostava muito dos vinhos aqui do Chile, né, do Novo Mundo, e era o Trapiche. Ela sempre falava, vamos Trapiche, esse rótulo. Aí eu falei, nossa, Dia dos Namorados, né? Deixa eu inventar moda aqui. Vou experimentar o vinho seco, o Trapiche. Nunca tinha experimentado, ela fala tão bem do Trapiche, opa, da Malbec, eu vou lá. Aí comprei o vinho, né? Esquematizei, planejei fazer um nhoque com molho bolonhesa. Eu falei, poxa, não erra, vinho tinto, né? Carne vermelha, imaginei. Molho de tomate, nhoque, não vai errar. Fui muito faceira lá, comprei todos os ingredientes, o vinho todo alegre. Estou lá na casa da minha sogra, meu esposo, hoje esposo, namorado na época, morava com a mãe. Fiz o nhoque, aquela coisa toda maravilhosa, comprei taças, né? Vai ser o almoço de Dia dos Namorados. Abri a garrafa, estou servindo, a gente está servindo, coloquei pouco, porque álcool, né, gente? Desculpa, é álcool, eu não tinha muita habilidade com álcool. E o meu futuro esposo, na época namorado, Paulo, enche a taça, enche, assim, parece que está bebendo água ou refrigerante, parece que está enchendo a taça de água ou refrigerante. Encheu a taça e glu, glu, glu de uma vez só. Eu não entendi muito, mas enfim, né, sei lá, falei assim, acho que mal não vai ser, não sei como é que não sabia de nada. Ele começa a falar, esse vinho fez eu passar mal, eu estou passando mal, e cai na cama e ali fica. Nem comer ele consegue comer, porque ele foi com tanta voracidade na taça de vinho cheia, e, gente, é vinho seco, né? Ele não tinha muita experiência com vinho seco, até hoje eu fico pensando, nossa, que dificuldade, né, com vinho seco, nenhuma. Enfim, bebeu aquilo tudo de uma vez só, a pressão provavelmente abaixou, né? O álcool entrou com tudo, ficou lá estatelado na cama e reclamando até onde ele conseguiu, porque depois eu acho que ele, enfim, perdeu a consciência. E, assim, no final das contas, o almoço do Dia dos Namorados foi muito legal, junto da minha sogra. Ela me acompanhou com o vinho, e eu me apaixonei realmente pelo vinho seco, por aquele momento. Pelo vinho seco, eu me apaixonei realmente. Né? O nhoque com vinho seco, gostei e até hoje estou aí. Depois voltei. Tive uma pausa de algum tempo, por causa de gestação, momentos da vida, e depois, agora, na questão da pandemia, voltei para o vinho seco, voltei com tudo, gente. Eu fui aquela consumidora muito pouquinho do vinho suave. Porque depois dessa experiência, tipo assim, é para você ficar no vinho seco, né? É maravilhoso. Essa história da Vanessa é incrível. E assim, a gente se conheceu, não se conheceu, né? Foi numa live de Dia dos Namorados que eu estava fazendo, e a gente falando de histórias de Dia dos Namorados. E Vanessa escreveu essa história, ela foi contando e eu fui lendo durante a live, e foi assim que a gente se conheceu virtualmente. Sensacional, essa história é muito boa. Luciana, como estamos com o nosso Wi-Fi aí em Belém do Pará? Tudo certo? E agora? Agora estou te ouvindo. Melhorou? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu não vou nem me mexer para o Wi-Fi não se mexa. De direção. Não se mexa, põe esse Wi-Fi do lado desse computador, só mexe a boca, vamos. Vamos.
Tá, a sua história foi que o vinho era horrível. Sim, eu botei mó banca que eu ia levar um super vinho, um vinhão incrível, não sei o que. Cheguei lá e era péssimo. E ninguém gostou e fiquei com a cara no chão. Não vamos falar que vinho que é, né? Para o que foi, né? Para não abrir discussões, não. Isso, para não ser processado, calou. Mas assim, Vai que. É engraçado que a Luciana começou esse podcast falando que ela era minha amiga e aí não me pediu dicas de vinho. Então é isso que acontece quando você diz que é meu amigo, compra um vinho falando que é meu amigo, não me pergunta e vai lá e vai pagar um micão. É isso que acontece. É uma praga já natural, assim, já vai. Agora ela vai para todo mundo. Seguinte, outra pergunta do quiz da Jazz. Vamos lá. O que vocês acham que é o maior pecado no mundo do vinho? Assim, por exemplo, no meu caso, o que eu acho pecado é essa história de decantar o vinho no liquidificador. Eu não gosto, eu acho essa história completamente insana, mas tem quem faça. Vocês têm alguma coisa que você vê a pessoa fazendo, você fala, ai, não faz isso com vinho não, velho. Tem alguma coisinha? E aí pode comer. Tem, Luciana? Fala Tenho, aí. me incomoda profundamente. Inclusive, a primeira vez que eu vi essa moda, a pessoa me justificou que era super comum da França. E eu fiquei meio assim, né? Não vou nem falar. Mas é colocar gelo em vinho branco. Acho muito esquisito. Mas o vinho rosé pode, o branco aqui não pode. Gelo, uma pedra de gelo dentro do vinho, dentro da taça, assim, pá. Não, nem no calor que você está aí agora de Belém do Pará. Não. Gela o vinho, qualquer coisa, guarda num lugar específico. Pelo amor de Deus, mas gelo no vinho, para mim, é muito estranho. Bom, tá bom. É bem comum, é bem comum. Van, o que você acha que você considera pecado, assim? Olha, assim, não é que é pecado, mas eu acho muito difícil a pessoa generalizar. O povo que sempre eu tomo vinho, qualquer vinho, temperatura ambiente. Gente, caramba, eu posso até tentar, mas tem vezes que dá ruim, não dá. Você está 30, 40 graus, eu estou no RJ aqui, às vezes você está se desfazendo já, sem tomar nada que tenha álcool, com água você está se desfazendo. Então, você querer realmente que eu tome um vinho tinto, seja ele leve, até às vezes até o leve, 12 graus, sei lá o que for, temperatura ambiente, não dá, não tem condições. Eu acho assim, tudo isso tem variáveis, né? Tudo vai ter um país como o nosso, que é muito mais quente do que frio, eu acho, fica muito difícil. Eu acho que quando assim, a pessoa coloca isso como uma verdade absoluta, isso me incomoda bastante, porque a minha realidade não deixa ser verdade nenhuma isso aí. Eu tenho que gelar alguma coisa. E falando pior ainda, para poder piorar a situação. Eu, às vezes, eu sei que não é que é errado, eu entendo que o vinho fica diferente, mas eu meto uma pedrinha de gelo quando eu quero. Polêmica! Agora a Jéssica vai falar, briguem. Faz. Traz o gel aí, produção. Às vezes eu não estou nem aí, eu quero beber. Aí, claro que eu conheço. Se é um vinho que às vezes tem um teor de residual de açúcar um pouquinho mais, se eu vejo que é um pouquinho mais encorpado, eu sei que ele vai, quais as características que ele vai perder um pouquinho, eu meto o gelo. Por exemplo, teve uma vez que eu abri um tinto que era extremamente amadeirado, era o tal. Gente, no calor, eu falei, o que eu fiz na minha vida? O vinho ficou rolando uma semana na geladeira e eu só conseguia beber aquilo com gelo. Porque eu não estava pronta para aquilo também, eu acho que eu enfiei os pés pelas mãos. E assim, eu falei, que droga que eu fiz? Gastei um vinho que realmente eu sei que ele não merecia pedra de gelo. Mas para ele... Foi na pedra de gelo, vou fazer o quê? Vou jogar fora? É ruim, hein? Jogo nada. Jogar fora, não jogo fora. Jogo pedra de gelo, mas eu não jogo vinho fora. Essa é a lição. Olha, depois do aquecimento, do momento, rapaz, do ratinho.
vamos começar esse conteúdo, porque, olha, eu vou te falar. Perguntas, eu sei que vocês trouxeram perguntas, ou deveriam ter trazido perguntas, ou tem dúvidas, mas hoje o tema é o básico de vinhos da França. E é lógico que é básico, né, gente? A gente nem tem assim, objetivo nenhum de tratar todos os vinhos da França nesse podcast. O podcast tem a duração de mais ou menos 1 hora. Levaria possivelmente uma vida, mas é para quem está começando entender um pouquinho. Vamos lá, quem quer começar a primeira pergunta? Olha, a dificuldade, assim, primeiro pergunta de uma certa forma um pouco também nessa linha mais escabrosa, e champanhe e coxinha, vamos logo meter logo para Danete. Não sei se eu vou ela já vem assim. Eu amei que a pergunta é bem específica. Champanhe e coxinha. Vamos lá, harmoniza. Ai, significa. Mas vamos lá. Quando a gente fala, então, de champanhe, quando a gente fala da produção de vinhos na França, no norte da França, a gente tem a região ali de Champagne, que é uma região fria, galera, uma região bem fria. Inclusive, esse ano eu tive lá a primeira vez, e a galera de Champagne mesmo estava muito preocupada porque estava 30 graus Celsius no mês de maio. Só em termos de comparação, o mês mais quente é agosto. Então, imagina se em maio já estava 30 graus, eles estavam preocupadíssimos com o que aconteceria em agosto. E ali, em Champagne, a gente tem a produção desse espumante que pode ser pouco acessível, que é pouco acessível em termos financeiros, é lógico, não é o vinho mais barato do mercado, mas é um espumante complexo, né? Não vou entrar em método de produção aqui hoje, porque não cabe, mas é um espumante super complexo. Não, o espumante não nasceu na região de Champagne, tá? Então, já que aqui é um podcast sobre França, os primeiros registros de produção de espumante aconteceram ali numa região mais ao sul, que chama Limoux, Limous. Ali que são os primeiros registros de produção. O que acontece em Champagne é que eles têm um método lá muito diferentão, onde as borbulhas, elas nascem de uma segunda fermentação em garrafa. Isso faz com que o vinho tenha mais corpo, tenha aroma de pão, tenha aroma de tostado, e aí que faz com que esse vinho harmonize sim com coxinha. Meu Deus, Jéssica, que heresia, em nome de Jesus. Tu vai comparar, tu vai harmonizar champanhe com coxinha? Bora lá. Espumante, em geral, ele tem acidez elevada, então ele traz uma refrescância. O champanhe, pelo seu método de produção, esse que eu falei, né? Essa segunda fermentação que cria as borbulhas e dá essa característica do tostado, tem tudo a ver com as características da coxinha. Então, combina assim. Você precisa só harmonizar com coxinha? Lógico que não, né, Anjo? Você pode harmonizar com tantos outros pratos, com aves, até às vezes com algumas aves mais encorpadas, tipo um Chester, por exemplo, que é bem saborosão, assim, mas vai muito bem com fritura. E aí, só para finalizar, tem um bar em Nova York, que eu nunca fui, mas que se chama Birds and Bubbles, que é pássaros e borbulhas na tradução literal, que é um bar onde você toma espumante com frango frito, meu irmão. Essa é a real. Então, assim, é muito legal essas coisas do que a gente chama de high-low, que você pega um produto premium e harmoniza com algo mais do cotidiano, do dia a dia, né? Então, essa é uma pincelada de champanhe e, cara, vai bem com coxinha, sim, Vanessa. Minha pergunta foi porque, assim, eu tenho até uma garrafa de espumante, oh, meu Deus, que heresia. É champanhe, eu estou chamando de espumante. É porque a tranquilidade de chamar de espumante é tão grande, porque champanhe tem um rosé aqui de entrada. Então, eu falei assim, poxa, falam ostra, aquilo dói, sabe? Ouvir ostra, não dá match para mim.
Mas eu falo, falou uma coxinha, eu falei, aí tem uma historinha. Igual você falou, não precisa ser agora essa história do Chester. Agora alegrou, agora o Eu amo coração Chester. bateu aqui bem forte. Eu amo Já Chester, sei. eu adoro a carne do Chester, é tão saborosa, tão intensa, eu amo Chester, amo Chester. Mas, por exemplo, Adorei. eu estava até falando esse final de semana, porque eu estou morando em Floripa faz quase um ano, e aqui a ostra, ela não ela é bem mais barata do que diversas partes do Brasil. Então, a harmonização com ostra aqui, ela não é assim tão distante, porque você vai na feira, tem ostra fresca ali, ó, sendo vendida, é muito próximo da maioria das pessoas. Então, às vezes, algumas harmonizações parecem tão distantes, simplesmente porque elas não são tão regionais, né? Se a gente pega algumas harmonizações, por exemplo, com alguns peixes de rio que tem só ali Belém do Pará, vai ficar incrível. E para mim, aqui em Floripa, é completamente distante. Agora, para a Luciana Vilma, fica incrível, é completamente diferente. Então, tem um pouquinho dessas regionalidades, faz sentido. E aí, só uma dúvida para quem estiver ouvindo. Então, Champagne é uma região demarcada, tem várias proteções, diversas proteções no nome Champagne. É uma denominação de origem, né? Muito bem, Luciana Fiore. É uma denominação de origem. Então, esse método que eu comentei da segunda fermentação na garrafa, ele é protegido, então só pode falar champanhe da região de Champagne. Ah, mas eu quero fazer o método idêntico em Champagne, aqui em Floripa, e aí eu vou chamar do quê? De método tradicional. Eu posso fazer a mesma coisa que eles fazem, a mesma regrinha, só não posso pôr o nome de Champagne. Eu ponho o quê? Método tradicional, e é a mesma forma. Então, é só para a galera entender. Mas aí eu chamaria de champanhe de método tradicional ou espumante? Espumante, método tradicional. E tem algum espumante de outra região do mundo que seja tão bom quanto o champanhe? Dessa região da França? Para mim, sim. Pergunta complicada. Pergunta complicada, vamos colocar ela na fogueira. Mas, assim, tem tantos outros espumantes com o mesmo método, envelhecimento também, e um deles é o Franciacorta, ali na Itália. Já falei que o próximo podcast vai ser Itália. E Franciacorta é um espumante feito pelo método tradicional, tem 2 uvas parecidas com a produção de champanhe, uma diferente, e ele é super complexo também. Tem alguns, mas champanhe realmente tem champanhe, tem uma mineralidade, eu não vou entrar nas uvas completas, tem uma mineralidade, uma coisa, assim, é maravilhoso, é incrível, é bem legal. E aí, o que mais? Tenho uma pergunta. Mande. Jéssica, mas na França, tem alguma região que tem o melhor vinho ou uma região, aquela que é... Você falou que o champanhe da Champagne, mas tem alguma outra região francesa que tem as melhores uvas, que é considerado um lugar de vinhos muito bons? Cara, na França tem sim, sempre regiões com fama de produção de vinhos mais complexos e alguns de vinhos mais de entrada. Só que no mundo do vinho, a frase mais comum é contudo, entretanto, porém, né? Então, assim, sempre tem isso. Então, quando a gente fala de França, depois de Champagne, já que a gente começou por Champagne, tem a Borgonha, que é uma região conhecida por vinhos super complexos, de produção pequena, que não tem assim o preço mais acessível, mas também não é um preço, né? Não vai custar um rim. Então, são vinhos que o pessoal fala, vinho da Borgonha, né? Esse lugar aí é mais especial. E aí, a gente tem, vou fazer um comparativo, mas vou explicar. Aí a gente tem ali, a Borgonha, ela fica quase no centro, no centro mais para o sul, assim, né? Aí a gente vai ali para o sul da França, que é onde é um lugar que chama o Languedoc-Roussillon, e que ele é
tão diversificado, mas ele tem uma parte do Languedoc-Roussillon que faz vinhos de grande volume. Então, sai vinhos mais em conta, vinhos mais para o dia a dia, vinhos que estão rotulados com a uva, ao invés do nome da região, porque é uma pegada mais moderna de produção, mas ainda assim, dentro do Languedoc, tem os pequenos bolsões, os pequenos lugares de uma produção de vinho de uma qualidade um pouco mais elevada, de uma produção menor. Então, a França inteira tem um pouquinho disso, né? Dessa produção, às vezes, que é um pouco mais alargada e a qualidade é um pouco mais simples, e uma produção menor com uma qualidade mais elevada. Mas se você for falar assim, tá, então dá 3 nomes de regiões famosas pela qualidade elevadíssima dos vinhos. Borgonha, Bordeaux e Champagne. Tipo, essas seriam as 3 que você fala assim, cara, qualidade elevadíssima de produção, tá? Tipo assim, as 3 não são para o meu bolso. Por enquanto, não. Por enquanto, da Borgonha 10 vezes vai. Provence, vamos ficar por ali pelo sul mesmo, porque o negócio, né, é mais possível, vamos dizer. Beaujois, no máximo. Exato. Mas aí depois entra o lance também do próprio gosto pessoal, né? Essas são as super famoserérrimas que todo mundo fala e que tem as safras, a safra de Bordeaux daqui, dali. Então, safra, quando a gente fala... Vamos falar um pouco de Bordeaux, né? Então, quando a gente fala de Bordeaux, as safras também são super importantes. Por exemplo, safra 2005, 2009, 2010 foram safras incríveis. Os vinhos são bem mais caros, né? Mas tem o gosto. E aí a gente fala de Beaujolais, que é uma região que fica ao sul da Borgonha. Beaujolais é uma região de 95% dos vinhos feitos ali são tintos, feitos com uma uva que chama Gamay. Então, quando a gente fala muito de mistura de uvas, né, de blend, ali não, ali basicamente é a Gamay. E Beaujolais tem se destacado cada vez mais, principalmente entre os wine geeks, né, os nerdões ali do vinho, por produzir tintos com uma pegada mais leve, não precisa ser um porradão, aquele vinho muito alcoólico. Então, é o vinho que você tem estrutura, tem complexidade, mas ele não é cansativo. Você toma um gole que você fala, meu Deus do céu, estou tomando um gole de vinho, estou provando uma colherada de uma geleia densa, não é isso. Então, assim, Beaujolais é uma região incrível, assim, é uma das que eu mais gosto, mas não necessariamente aquela que as pessoas vão lembrar logo de cara. Tipo, fale 3 regiões incríveis da França. Talvez Beaujolais não seja a mais citada entre a maioria das pessoas, mas tá lá, né? Tá, tô falando demais, me perguntem. Vamos, comentem. Tem alguma uva específica da França, assim, que é emblemática? Tu falaste da Gamay? Gamay. Gamay, mas tem alguma outra, assim, que é, tipo, emblemática para esse mundo dos vinhos? Eu acho que a gente pode citar 2, uma tinta e uma branca. E a tinta é a Cabernet Sauvignon, que é super emblemática e que saiu de lá e foi para diversos lugares, e ela se dá bem, e aí em diversos lugares. E eu brinco que a Cabernet Sauvignon é aquele amigo que você fala, vamos. Tipo, né? Tipo, não pergunta se vai na ópera, no pagode, na música eletrônica, não, só fala vamos, vamos. É meio Ariana, né? Não, porque chegando lá ele não vai reclamar, igual os Ariana tá brincando. Ó a cara da Ariana. Não, eu acho que seria uma coisa mais libriano, vai se adaptando, e tipo, tá tudo, né? Vou me adaptando ao movimento aqui. A Ariana, não sei se ia se adaptando, mas tudo bem, não sou astróloga. A segunda uva branca, muitos, é a Chardonnay. Então, assim,
que é, né, de origem francesa, e também viajou o mundo. E é muito louco, porque que a Cabernet Sauvignon é representativa de Bordeaux, e a Chardonnay é representativa da Borgonha, né? São uvas muito representativas dessas duas regiões. Mas se a gente falasse em termos de uva, que são muito famosas lá e viajaram o mundo, certamente Cabernet Sauvignon e Chardonnay, certamente. Uma curiosidade, assim, a gente pensa muito aqui no Brasil, pensa em vinho, logo é tinto, né? E realmente, durante um bom tempo eu fiquei nos tintos. Mas depois, gente, que você num país como a gente, que é um pouco mais quente, você experimenta vinho branco, vinho rosé, depois de um tempo eu percebi que eu não consigo mais viver sem vinho branco e vinho rosé, porque é muito mais fácil, é muito menos exigente, né? É muito mais, parece que se adequa mais fácil. E assim, na França, eles têm algum preconceito com vinho branco ou vinho tinto? Ou é de boa? Isso aí é tranquilo? Qualquer vinho é vinho e vai depender do prato, do cardápio, do lugar, da temperatura. Eles são de boa, assim, porque aqui no Brasil é uma resistência. Eu não sei por que eles têm essa resistência com vinho branco. Isso me irrita, entendeu? Agora eu amo vinho branco. Acho que o mundo, ele toma mais vinho tinto, né? Então, assim, o mundo toma mais vinho tinto. Essa é a verdade. Mas eu acho que, por ser culturalmente mais acessível, acho que as pessoas têm gostos distintos. Então, eu vou tomar mais branco, mais rosé, mais espumante. Em momentos de... Tô relaxada, na harmonização, num dia de calor. Então, eu acho que essas seleções do que eu vou tomar são muito mais ligadas ao cotidiano, à temperatura, ao estilo, assim, e, claro, à região. Então, uma coisa que eu acho que é muito legal de nós, brasileiros, que estamos nessa produção cada vez mais maravilhosa de vinhos, mas que não é um país que nasceu produtor de vinho. Então, tem uma semelhança muito grande, sei lá, com a Inglaterra, por exemplo. A gente toma basicamente de tudo. Então, a gente quer conhecer o vinho francês, o vinho italiano, o vinho australiano, o vinho californiano, o chileno, e voltou nessa coisa O assim. extraterrestre, se tivesse extraterrestre. Meu Deus, essa uva muito louca da Geórgia, deixa eu tomar. A gente tem muito disso. Só que lá, e aí, em diferentes lugares, eles tomam vinho local, né? Então, você vai na Provence, que é a região reconhecida pelos rosés, galera toma vinho rosé. Então, assim, é bem localizado, porque eles são bairristas, né? Eles são protecionistas mesmo, assim. Então, champanhe, a galera fala só de champanhe, né? Eu estava lá em maio, a galera fala de champanhe o tempo inteiro, assim. Às vezes, isso não é só mérito, entre aspas, do francês, é da pessoa que está produzindo o Shiraz ali em Barossa, na Austrália, é o cara da Califórnia, que está sempre tomando o tempo inteiro, vinhos da mesma localidade, assim. Então, a galera acaba tomando o que está ali mais próximo, ali do bairro mesmo. E aí, quem mais? Duvido que não tenha mais perguntas de vinho francês, né? Chamar logo lá da parte do Rhône, né, lá no sul também. Tem um rio lá bonito, que tem a Syrah, Grenache, eu não sei falar esse nome. A pessoa que está fazendo curso de francês, detalhe. Comecei no início do ano. Mourvèdre, Syrah e Grenache. Isso, olha que nome lindo. Quem fala direito, né? Pegando o gancho da pergunta do Luciano, né? Então, se tem uma região, uma uva e tudo mais, eu falei do Beaujolais, que é essa região muito conhecida entre os wine geeks, né? Os estudiosos, mas a região do Rhône, cara, é uma região incrível quando a gente fala de produção. E quando eu fiquei dando 5 anos dando aula WST aqui no Brasil pela Enocultura, e as aulas do Rhône eram as que eu mais amava, porque é tanta história, e o Rhône, ele é tão diferente entre ele,
Então, o Rhône, ele fica entre a Borgonha e o Languedoc-Roussillon, basicamente. Ele recebe muito a influência mais ali ao sul do Mediterrâneo, então um lugar mais quente. Mas o Rhône, ele é dividido entre Rhône Norte e Rhône Sul. 2 mundos, sabe? Assim, 2 mundos completamente diferentes. É basicamente quem mora em Floripa é basicamente falar do Campeche e falar da Praia dos Ingleses, ou Jurerê, por exemplo. É tão próximo, mas tão distante uma coisa com a outra, né? Mas o norte do Rhône, ele é rústico, a produção é pequena, os caras não estão pensando em volume. Aí não preciso ficar fazendo 100 mil, 200 mil, 1 milhão de garrafas, não. É uma produção pequena, é um lugar difícil de trabalhar, lugar íngreme, não dá para ficar colocando máquina. Então, o vinho, a quantidade é menor, a rusticidade é maior, a concentração do fruto ela é maior, os vinhos, em geral, são mais complexos. No sul do Rhône, a diversidade é muito maior. Porque se lá no norte do Rhône a gente tem a Syrah, essa uva tinta brilhando, linda, maravilhosa, no sul a gente já começa a dividir um pouco mais. Tem branco, tem rosé, mais tinto sempre, mas tem muito mais dos vinhos de entrada, dos vinhos do dia a dia e tudo mais. Se você for falar do vinho mais premium ali do sul do Rhône, é o Châteauneuf du Pape. Mas tem muita coisa rolando ali no sul do Rhône. E saiu uma notícia esses dias que o sul do Rhône vai começar a privilegiar, olha aí, Vanessa, vai começar a privilegiar a produção de brancos e rosés. Eles vão começar financeiramente, vão meter dinheiro no marketing de produção de brancos e rosés do sul do Rhône. Então, eles esperam ter mais vendas, porque vão investir mais em marketing. Né? Porque vai ter corpo, né? Um vinhozinho com corpo, que eu gosto, gente, vinho branco. Ai, deve ser delicioso. Tomara que venha muito o vinho do sul do Rhône aí, branco e rosé pra gente, que eu vou amar, com certeza. Vem. Luciana está quietinha, Luciana? Perguntas, Luciana? Me conta, manda perguntas. Tá. Mas eu tô com uma outra curiosidade, assim, sobre a quantidade dos agrotóxicos nas coisas que a gente tem tomado, assim. E eu sei que, por exemplo, existe um cuidado sobre a concentração de que chamam de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, né? Se tu tens alguma fala sobre isso, se existe alguma região que tem investido mais ou menos em tentar não colocar defensivos agrícolas nas coisas que a gente tem tomado ultimamente? Cara, tem, e é uma região que a gente não falou ainda, que é a Alsácia. A Alsácia é a região na França que tem trabalhado cada vez mais essa produção de vinhos orgânicos, biodinâmicos, ou seja, com menos adição desses aditivos agrícolas. Só que a Alsácia, ela tem uma característica muito diferente de todas as outras regiões francesas, que é a secura, a falta de chuva. Então, propicia a ter menos fungos, completamente diferente de Bordeaux, por exemplo. Bordeaux, a gente tem, assim, um produtor aqui que faz esse cultivo com pouca ou nenhuma adição de aditivos agrícolas. Aí a gente tem um cara do lado, mas assim, do lado. E aí, como é que faz para diferenciar? É difícil, vai vir um somebody love falando que não, eu diferencio, mas não tem como, tá grudado aqui, né? Eu coloco um sprayzinho aqui, você não coloca, enfim. Mas a Alsácia é essa região onde eles têm trabalhado cada vez menos com esses defensivos agrícolas. Outras regiões têm uma pegada que a gente chama mais de natureba, que é a Alsácia. Então, só um detalhe, a Alsácia ela fica no norte, mas no leste, e faz fronteira com a Alemanha. Se a gente desce basicamente nessa fronteira da França, a gente vai chegar ali na fronteira com a Suíça.
que é onde você tem a região do Jura, que é Jura, e Savoie, Savoie. Essas regiões têm o que a gente chama de uma pegada mais natureba, não é porque ela tem um clima mais A ou B, não, mas a galera ali tem uma consciência de menos intervenção na produção. Então, é mais sobre mostrar a característica da uva ou do blend, trabalhar menos essa madeira muito que fica cheirando baunilha pra caramba. Tem quem ame, e eu acho ótimo, tem gosto para tudo, gente, né? Mas tem uma pegada um pouquinho mais natureba. E Beaujolais também. Beaujolais é outra região onde a galera tem tentado trabalhar numa pegada mais sustentável, digamos assim, né? Então, Alsácia é a região que mais tem, Jura, Savoie e Beaujolais, e aí depois Borgonha, aí vai segue, né? Aí Borgonha um pouco e tal, mas tem muita gente. A França é certamente, assim, o país que a Europa como um todo, quando a gente fala de produção, mas a França tem cada vez mais trabalhado essa consciência de produção mais sustentável, inclusive a referência mundial de produção sustentável, que é o Nicolas Joly, é um francês que está localizado em outra região bem famosa, que é o Vale do Loire, né? Então, ele tem ali a sua própria denominação de origem, porque assim, quando você é bom, você não precisa nem fazer parte, ele tem a sua própria denominação de origem, e ele produz ali vinhos biodinâmicos, sem nenhuma adição de pesticidas, herbicidas, há muitos anos. Então, esse é um tema bastante desenvolvido lá, certamente. Voltando até esse Vale do Loire que você está falando, que é o Jardim da França, né? Eu acho que é um pouquinho lá em cima, chegando um pouquinho lá em cima para lá. Lá os vinhos brancos que são por conta provavelmente a temperatura é um pouquinho mais fria, não tanto quanto o champanhe, né? Não tanto quanto a Alsácia lá, mas enfim, é o lugar da Muscadet, é isso, gente? Meu francês é maravilhoso. Muscadet. Mas vamos lá, o Loire, ela é igual a nossa Moscato, não? Moscatel, ela é diferente? E a Muscadet não, a Muscadet não é o nome da uva, é o nome da denominação de origem. Então, o Vale do Loire, ele fica acima de Bordeaux, um pouquinho mais ao norte ali na França, do lado oeste, mas mais ao norte ainda. Eu brinco que ele é quase uma tripinha, que então a região ela vai ocupando toda a margem ali do próprio rio Loire mesmo, né? E uma das regiões ali mais famosas é a região de Muscadet, Muscadet mudo. Muscadet é o nome da região onde a uva mais plantada se chama Melon de Bourgogne. Então, é melon de Bourgogne, que é Borgonha. Então, é uma uva que veio da Borgonha e foi plantada ali, se deu super bem. Muscadet é uma produção de um vinho branco. O Vale do Loire é uma região fria. Os tintos do Loire não são tintos super encorpados. Os poucos tintos que são feitos no Loire não são tintos encorpadões. São tintos de corpo mais leve, com uma característica mais herbácea no nariz. E aí, essa Muscadet Melon de Bourgogne faz vinhos que combinam bem com ostra, inclusive, Vanessa. Não são vinhos super aromáticos, é cítrico, é bem para o dia a dia, assim, não é uma coisa super complexa, não. Mas é uma dos vinhos mais famosos ali no Loire, certamente. Jéssica, você estava falando de regiões que são mais úmidas e mais secas. Nessa diferença para os vinhos brancos ou para os vinhos tintos, tem algum lugar que é mais propício o branco ser num lugar mais seco? Na França, especificamente?
Em termos de branco e tinto, não, mas é a própria uva mesmo. Tem uva que se adapta melhor a climas secos. Então, por exemplo, a própria Mourvèdre, que é essa uva muito encontrada ali no Rhône, no sul da França, ela se adapta melhor a clima ensolarado, seco, né? Em geral, a uva prefere isso. Tá? Esse clima mais seco, assim, porque senão um clima muito úmido, ela vai criar fungo, sabe? Mas tem, por exemplo, voltando rapidinho em Champagne, uma das uvas mais plantadas em Champagne é uma que chama Meunier, Meunier. A Meunier, ela é muito resistente a geadas, a climas bem frios. Ela é perfeita ali em Champagne porque ela resiste ao clima, né? Então, não é muito sobre branco e tinto, e é mais sobre a própria uva mesmo que resiste a diferentes tipos de clima. E tem também a região central ali, acho que é central, de Cahors, né? Não existe Cahors, que vem daquela história do vinho negro, né? Que o pessoal gostava do vinho negro, que era um vinho muito importado da Malbec, a Malbec lá, das origens dela. Mas essa questão desse Malbec ser tão assim negro, ser tão, né, importado, era por causa da produção dele ou porque, enfim, o terroir ali influenciava naquilo, era que eles faziam o vinho ficar daquele jeito ali? Bem pesado. Cahors, que é essa região que fica no sul da Borgonha, fica ali a oeste, né? Bem no cantinho, assim, entre a Borgonha e o Languedoc, quase não, né? Mas ali próximo da Espanha. Então, é onde a Malbec, basicamente, é a casa dela, né? Então, é a casa da Malbec. Chamam de vinho negro porque, apesar de ser uma região relativamente fria para nós aqui dos trópicos, né? Então, quando ela chega lá na Argentina, a gente está nos trópicos, não adianta, é um lugar mais quente e tudo mais. Quando a gente fala ali de sudoeste da França, ainda a gente está falando de um clima mais frio, de um solo diferente, então ela é mais rústica, de fato. E o método de produção há 30, 40 anos atrás era um método de produção diferente, né? Onde eles extraíam esse tanino, onde o vinho era mais rústico mesmo. Então, eram vinhos produzidos para serem tomados depois de 5, 10, 15, 20 anos. Hoje que a gente foi criando métodos e métodos de produção para que a gente pudesse tomar esse vinho mais rápido. E aí, lá mesmo no sudoeste da França, tem uma outra regiãozinha que se chama Madiran, com N no final, que é a casa da Taná. E foi lá em Madiran que eles descobriram um método de produção que se chama microoxigenação, que é o contato do líquido com o oxigênio para deixar ele mais palatável. O que é essa produção de vinho que ficava sendo guardado por 10, 20, 30 anos? É que o oxigênio ia amaciando esse vinho. Então, por exemplo, quando a gente, né, ser humano, o que vai amaciando a gente com o tempo? É as dores da vida, né? Se é adolescente, o que é? É pai, mãe, aí você vira adulto, que é chefe, aí você continua chefe, adulto, trabalho, né? Isso vai amaciando a gente, né? Vai falando, então vai, pá! O que vai amaciando o tanino do vinho? Quem que é o pai, a mãe, o chefe que vai dando aquela amaciada? É o oxigênio. Então, o oxigênio, ele pega esse tanino duro de uma região mais fria, de uma região mais rústica, e ele vai amaciando e deixando ele mais palatável. Por isso que a gente vai se tornando, né, seres humanos um pouquinho mais sociáveis ou não. A gente fica na nossa, ali presinho na nossa garrafa ou na nossa casa, entendeu? Verdade. E aí, o que mais, amores? Gente, eu estou adorando a França, porque a França é a França, né? As uvas, a maioria vieram de lá, então, aquele negócio, para ser sommelier, você falou isso no... Acho que você não falou, não, mas eu queria ter perguntado,
O sommelier raiz, sommelier total. Não pode ser sommelier se não tiver uma garrafa de Riesling do lado, gente. Não tem como, ele não consegue ser um sommelier se ele não falar que toma Riesling, porque O Riesling, eu nunca né? vi esse amor por Riesling. Eu acho que eu nunca tomei Riesling, gente. Olha que horror. É uma uva que eu tenho que experimentar. A Gewürztraminer eu já experimentei daqui do Brasil, né? Eu achei ela assim, num blend eu achei ela muito legal. Aromática, fora do comum, porque olha, para agradar sommelier, não é qualquer uma, não. Não é fácil, não. Mas a Riesling, ela, então, essa uva, a origem dela é alemã, mas lembra que eu falei, na Alsácia, né? Ela tem ela é literalmente na fronteira, então a Alsácia, essa região que ficou indo e voltando, é França, agora é Alemanha, França é Alemanha. Afinal de contas, famosíssima guerra da Alsácia e da Lorena. Guerra entre Alemanha e França. Isso! E ali ficaram muitas raízes alemãs, né? E a Riesling é uma delas. Então, a Riesling é a uva mais plantada ali da Alsácia. A Alsácia tem uma produção majoritariamente de brancos, assim, tem um pouquinho de Pinot Noir sendo produzido lá, mas o resto é Riesling, é Gewürztraminer, e são essas uvas aromáticas. Então, a Riesling é aromática, ela tem esse toque que a gente chama de petrolado. A Gewürztraminer, Gewürz, especiaria em alemão, então ela tem esse aroma de gengibre pra caramba. Então, são uvas difíceis de serem trabalhadas por conta do clima, aí a gente volta ali, né? Então, a Riesling não se adapta. Então, a Riesling é aquela amiga que aquele meme, vamos? Aonde? Tem lugar para sentar? Dá para pagar? É fácil de voltar? Tipo, é essa amiga. Conheço pessoas assim, né, Jéssica? Não, oi, Luciana. Então, assim, será? Não sei e tal. Então, a Riesling é essa pessoa, né? Se ela fosse uma pessoa, é difícil de ser plantada, e ali se deu super bem. Mas também, nas condições certas, é um dos vinhos mais incríveis assim que você pode tomar, certamente. Tem Riesling bem feito em diversos lugares. Você sabe que você falou da Gewürztraminer, Vanessa, que também não é uma uva fácil de ser produzida, porque a Gewürztraminer tem pouca acidez. E aí você pode tomar um vinho de Gewürztraminer e ele fica pesado, chato. Para quem não tem muita grana para comprar vinhos da Alsácia, porque eles não são fáceis de serem achados no Brasil, e quando acha são caros, tem um vinho feito com Gewürztraminer, da Conosur, sim, do gigante chileno, é o da bicicletinha, é o vinho da bicicletinha, Conosur Gewürztraminer. Provem, é uma delicinha, cabe no bolso, e se você quer conhecer uma uva nova com um valor de vinho acessível, Conosur Bicicletinha, Gewürztraminer, vale a pena. Ótimo saber. Já está anotado aqui na próxima ida para Jéssica. E os rosés? E os rosés? Me fala um pouco mais. Fala um pouco mais. Falo. Bom, então a gente falou bem rápido de Provence, né? Provence. Então, Provence é essa região onde a gente é reconhecida pela produção de rosés. Quando a gente fala de rosés, galera, a gente está falando em geral de um vinho fácil de ser tomado, fresco, com aroma de morango, com aroma de cerejinha, e para a vida, assim, preciso guardar 5, 10 anos? Viaja, tá? São poucos os rosés que a gente consegue guardar por bastante tempo, inclusive, tem uma denominação de origem na França, que não é na Provence, que é a Casa dos Rosés, porque na Provence é a Casa dos Rosés, mas se faz branco, se faz tinto, né? Se fazem outros vinhos. Tem uma denominação de origem na França que chama Tavel.
Tavel. E só em Tavel se faz só rosé, só rosé. Ah, posso fazer um tinto com o nome de Tavel? Não, Tavel só faz rosé. E Tavel é no Rhône, no sul do Rhône, né? Então, é só... E Tavel você consegue guardar. Tavel você consegue deixar provar depois de 5 anos, talvez 10 anos. Na última Copa do Mundo, a última Copa foi 2018, foi a última Copa, né? 2018 eu estava aqui em Florianópolis dando aula durante a Copa e teve um jogo que eu fui sair almoçar e a gente provou uma carne de cordeiro que eu amo com um Tavel, que foi uma das coisas mais legais que eu já provei assim na vida. Então, Tavel é um rosé. É um dos poucos, toda vez que eu vou dar aula eu faço isso, são pouquíssimos os lugares que tem rosé para envelhecer. Tavel é um, o outro está na Espanha. E aí, obviamente, que eu só vou falar isso no podcast da Espanha, mas, para finalizar, Provence, em geral, é um blend de várias uvas, né? Não é uma uva que chama mais atenção, apesar de ter uma outra ali, mas é sempre um blend de várias uvas para trazer esse frescor, esses aromas de frutinhas vermelhas. E é quase 1 hora de podcast, tá? Aliás, já passou de 1 hora, na verdade. Você vê como esse tema passa, ó... Ai, gente, porque parece que todas as regiões da França produzem alguma coisa muito específica. Uma uva muito específica ou uma denominação de origem de um vinho que é especial. Isso é muito legal, né? Porque até o vinho... Isso é ótimo, né? Quando você vai para um lugar que qualquer vinho, inclusive os de mesa, você pode beber com mais tranquilidade. Não, a França, no último podcast, a gente falou de vinhos clássicos, né? Então, o que é clássico? A gente falou de Estados Unidos, de Austrália e tudo mais. E eu mencionei que eu peguei Covid mês passado e eu fiquei aqui em casa fazendo olho pro teto e vendo muito MasterChef, e que era um programa que eu não tinha simpatia, e aí eu comecei a amar MasterChef e tal. E eles comentam muito, né, o Jacan, Paola e tal, de você conhecer os clássicos. E é muito importante. Ah, mas eu não gosto. Aí, eu quero tomar meu sangue de boi. Tudo bem, mas não vai doer, não vai ocupar espaço no teu cérebro. Saber um pouquinho de onde surgiu. A história é muito legal, né? Então, quando a gente pega a Alsácia, então você vê que a uva mais plantada na Alsácia é uma uva de origem alemã, por conta dessa posse da terra que ficou entre a Alemanha e ficou entre a França. Quando a gente desce para Champagne, é uma região fria, então você tem a Monnier, que é uma uva que se dá muito bem em regiões mais frias. Tudo tem uma historinha a ser contada. E por mais que você fale assim, só quero tomar o meu sangue de boa aqui em casa, e que está ótimo, porque ainda é vinho, mas negar a história ou, tipo, falar, não é frescura, é história, né? Assim, traz muita coisa legal. E a França tem pra cacete, né? Eu acho isso maravilhoso, principalmente porque muitos dos vinhos estão relacionados a essas denominações de origem, né, os terroirs, e lembra muito ou se relaciona muito com a alimentação, né, com a comida também. E é um cotidiano muito grande que a gente pode pensar, né, sobre comer e beber, o que comer e quando comer, e o que beber com essa comida é sempre importante, né? Afinal de contas, o ato de comer e beber é um ato que agrega, né? Que traz amizade, que traz as pessoas para próximo de si. Eu não vou ficar falando porque, né, a pessoa a super estudiosa aqui é a Luciana, não sou eu não sou antropóloga, mas é isso, assim. Então, quando a gente entra de fato no comer e tudo mais, é incrível essas harmonizações, essas combinações por regionalidade. Não é à toa que se faz um vinho naquela região que não tem nenhuma coincidência, que harmoniza com comidas dessa região. Próprio
bife bourguignon. Ali na França, quando você fala, vamos harmonização com Pinot Noir, bife bourguignon, né? Harmonização por regionalidade. Tem tudo isso. Então, é muito legal. Olha só para vocês, já estou adiantando a Itália, né? Eu estava estudando a história do pesto, e aí eu fui ver de onde que era o pesto, e aí eu falei, meu Deus, e na hora eu não estava ligando do Lé com cré, eu falei, nossa, e pesto combina tanto com vermentino, né? Que é uma uva branca, e aí qual que é a uva mais plantada na região que foi criado o pesto? Vermentino. Eu falei, tipo assim, eu descobri agora o que os caras já sabem há 1000 anos. Então, assim, é sempre uma descoberta, é sempre uma história legal, e isso que é o bacana do vinho, e da gente se deixar aberto para essas histórias, independente do que você gosta ou não. Gostar é uma coisa, essas histórias, saber dessas histórias é outra, né? E uma pergunta, assim, de todas as histórias que tu já aprendeste sobre a França, tem alguma que te chama mais atenção? Que me chama mais atenção, olha, meu Deus do céu. Cara, eu acho que talvez, que não me chame mais atenção, mas que talvez as pessoas acreditem, que é a história do Dom Pérignon, que é o Dom Pérignon que criou o champanhe, né? Todo mundo fala assim, o Dom Pérignon foi a pessoa que criou o champanhe. Ele não criou o champanhe. E nem o espumante, não foi ele que criou o espumante. O Dom Pérignon, ele aperfeiçoou técnicas de produção, inclusive o blend do espumante criou-se por conta do Dom Pérignon, mas a produção de champanhe, até onde se sabe, de champanhe não, de espumante, ela foi assim, putz, tá aqui, começou fermentando, aí descobriram que podia fermentar de novo, então foi muito ao acaso. Ele sim aperfeiçoou a produção, trouxe muitos benefícios, mas não foi ele quem criou o champanhe ou o espumante. Esse é um mito que podemos quebrar aqui. Fazer uma pergunta. Assim como lá, o próximo episódio, gente, não vou perder, porque Itália, já pensou? Meu Deus do céu, que viagem. E, assim como na Itália, agora o pessoal eles olharam muito para a França, né? Um modo de produção diferente, eles copiaram um pouquinho, não sei se eles copiaram, enfim, mas foi uma inspiração. A França também está vendo um pouco isso, esse movimento daqueles que são muito tradicionais para a gente que está querendo fazer uma coisa mais global, mais mundial, ou diferente do que é o tradicional? Porque parece que tem esse movimento na Itália. A gente vai ficar sabendo no próximo podcast. Teve algumas coisas que os italianos trouxeram, levaram da França para a Itália, mas a gente vai descobrir no próximo episódio. Mas uma coisa que a França, a gente pode falar que eles estão fazendo, fizeram já também há algum tempo, é colocar Malbec no rótulo de Cahors, né? Porque, assim, Malbec é a uva ali de Cahors, mas virou a uva da Argentina, e a galera de Cahors ficou olhando assim, do tipo, mano, essa parada era minha esses anos todos, agora eles estão levando a fama. Então, assim, começou-se a pensar isso é brincadeira, né? Mas, assim, é verdade. Mas começou a pensar-se uma rotulagem mais acessível. Então, até a própria escolha de produzir vinhos brancos ali no Rhône olhar o mundo e falar assim, cara, o mundo não está mais tomando vinho porradão de 15% de álcool, tem gosto para tudo, mas a tendência de consumo não está mais sendo essa, né? E por fim, também olhar a evolução climática. Bordeaux já está aceitando outras uvas serem plantadas na região que não eram pensadas antes, justamente por conta dessa adaptação do clima. Então, eles estão olhando assim, tem gente que levanta o cabelo de tá doido que vai mudar a tradição, mas já se mudou muito a tradição de produção vitivinícola nos últimos anos, a tendência é a adaptação mesmo. E venha mais, como é que fala? Screw caps.
Vamos ver o que vem por aí, porque tem muita coisa, muita coisa. Meus amores, chegamos, sei lá, eu sozinha contei 1h20 aqui de podcast, acho que foi o podcast mais longo que a gente já teve. Eu comentei que a gente não tinha, né, já fazendo meia-culpa aqui, o intuito de ser aprofundado ou ser complexo, porque esse é um bate-papo e a proposta do podcast é que ele seja mesmo mais acessível e para quem está começando. Sabem, né? Se ficou dúvidas, me manda mensagem, o canal é sempre aberto para conversas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Vou começar com quem está um pouquinho mais longe de mim, que é a Luciana. Obrigada pela presença. Longe, mas não muito longe, porque eu estou perto do coração. Eu agradeço muito o convite. Muito obrigada, Jéssica. Aprendi muitas coisas legais. Estou aqui ansiosa para colocar esse conhecimento todo em prática na minha próxima ida às compras. Para não pagar o mico de novo. Não passar vergonha levando vinho ruim para os amiguinhos. Por favor, por favor. Van, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, o podcast é maravilhoso, tudo é maravilhoso, a França é maravilhosa, você falando da França é maravilhosa, também me tirou um medo terrível, que eu falava, França, meu Deus, é longe de mim, é tão longe de mim financeiramente. Aí já aprendi muita coisa, já vi muito alvo que eu posso ir sem ter medo, sem achar que meu bolso não vai junto. E assim, e ver essas dicas realmente regionais, né, dali da harmonização do lugarzinho. Então, sempre a gente aprende muito, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. Fico enaltecida por isso. Muito obrigada. Imagina, gente, eu quero agradecer quem assistiu o podcast, quem ouviu o podcast até o final. Eu estava acompanhando algumas métricas do podcast e tem maluco que ouve esse podcast até o último minuto. Então, eu quero agradecer se você ouviu esse podcast até o último minuto. Se você está aqui, faz essa. Já compartilha, já manda para os colegas da firma, para a família. Se você não gostou, problema teu, eu não estou nem aí, porque eu faço isso aqui de graça, então eu não quero ouvir se você não gostou ou não. Mas é claro, se a gente falou alguma coisa errada ou que precisa consertar, estamos sempre aqui para nos aprimorar. Mande o seu feedback e nos siga nas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais, realmente todas agora, porque eu entrei para o TikTok, como Jéssica Marinzec. Van, passa a tua rede social para a galera te seguir. Eu estou no Insta, que é Vinho Sem Vergonha Oficial. Por que sem vergonha? Todo mundo acha que vai achar alguma coisa lá meio assim, maior 18, 30, 50. Gente, é só que eu não tenho vergonha de abrir o vinho de qualquer jeito. É só isso, é do meu jeito. Não é para ser, não sou aula, nem sou isso. Eu sou consumidora e só compartilho meus momentinhos com vinho. Se você tiver curiosidade, vai lá. Vanessa, @Vinho Sem Vergonha Oficial. E também estou no TikTok, já até dancei, gente. Vai lá ver, só que lá no oficial. Maravilhoso. Arrasou, Luciana viu aí. Conta pra galera o seu arroba. @Luciana Vilme, WILM. Não falo tanto de vinhos, eu bebo bastante eles, mas falar pouco. Falo mais de comida. Maravilhoso, né? Porque, gente, vamos combinar, né? Belém do Pará, comida, cultura e escalada. Comida, cultura e escalada. Mais ou menos isso. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Até o próximo podcast de Itália. Beijo.